Nesse tutorial você vai aprender a cortar suas frutas dentro do Canva. Isso mesmo, nós vamos transformar este morango neste outro morango aqui com esse efeito de corte no meio para você deixar suas artes ainda mais atraentes. E também vou te ensinar o passo a passo de como você consegue colocar esse elemento numa arte como essa aqui. Então nós vamos aprender a fazer o efeito de corte e também aprender a criar essa arte. Então vem comigo, fica até o final para você aprender tudo isso. Então vamos lá para dentro do Canva para a gente aprender, e primeiro eu vou te ensinar a fazer o efeito de corte e depois eu vou te ensinar o passo a passo para criar uma arte como aquela. Bom, estamos aqui dentro do Canva e a imagem original que nós temos aqui é este morango. Então tem esse morango aqui que eu encontrei aqui em elementos mesmo do Canva, cliquei aqui em elementos, digitei strawberry e ele apareceu aqui, ó, temos esse elemento aqui, é um elemento próprio do Canva, mas você pode utilizar com qualquer outra fruta, outro elemento. Eu recomendo que ele esteja um pouco mais de pé assim, que vai facilitar a sua edição, tá? E nós vamos transformar esse morango nesse morango aqui, como que a gente cria esse efeito de corte, e depois eu vou te ensinar a fazer essa arte aqui, você vai ver como é tranquilo pra gente criar. Então, vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente tem aqui é o morango. Então você precisa ter o seu morango aqui. E pra gente fazer esse efeito, a primeira coisa que você vai fazer aqui, eu gosto sempre de editar, filtrar, colocar um filtro, na verdade, em qualquer elemento ou foto que eu tenho aqui. Então você percebe que esse morango está mais claro aqui, eu quero dar mais vida, porque eu quero fazer uma arte como essa aqui para chamar mais atenção. Esse morango aqui, ele tá meio, parece que tá meio estragadinho. Então eu vou clicar aqui no morango, clicar aqui em editar foto e aqui em filtros, eu vou escolher aqui algum filtro que eu goste. Então eu coloquei nesse filtro Capri aqui. Só de clicar no filtro, o morango já ficou mais saudável, né? Então, perfeito, a gente tem aqui um morango saudável agora. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em duplicar. Agora eu tenho dois morangos saudáveis. Então eu vou colocar um morango exatamente em cima do outro, tá? Agora que eu tenho um morango em cima do outro, eu vou clicar no morango de cima e vou pegar nesse tracinho aqui entre essas bolinhas aqui e vou cortar, né? Então eu vou clicar e vou arrastar lá para baixo ele, mais ou menos onde eu quero fazer o corte. Perceba que nada mudou, certo? Mas agora eu vou clicar no morango que tá lá atrás. Então eu vou clicar aqui em cima de novo. Então tem um morango aqui, ó, e eu tenho outro morango aqui. Eu tenho dois morangos, tá vendo? Um morango tá cortado e o outro não. Então eu vou posicionar ele novamente aqui em cima e vou pegar esse outro morango aqui. Agora eu vou fazer de baixo para cima. E eu tenho aqui o corte do morango, tá? Eu vou só dar uma rotacionada aqui assim um pouquinho para deixar ele como se estivesse no movimento do corte, né? Então nós já temos criado aqui o primeiro passo que a gente vai utilizar para criar esse efeito. Então lembra, mais uma vez, eu coloquei o morango, copiei e um eu cortei de cima para baixo, o outro eu cortei de baixo para cima, tá bom? E agora você vai apertar a tecla C no teclado para a gente adicionar aqui um círculo, certo? E esse círculo você vai colocar a cor que você quiser ali próxima do morango, né? E com esse círculo aqui que eu coloquei a cor, eu vou posicionar ele aqui assim, eu vou deixar ele um pouco mais achatado. Então perceba que ele está um pouquinho mais achatado aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui e vou posicionar isso daqui no de baixo, na parte de baixo aqui, ó. E eu tenho que aumentar esse círculo, tá? Eu tenho que aumentar esse círculo para que ele fique mais real. Então a gente já percebe que parece que está mais 3D agora. Para deixar um pouco melhor, eu vou clicar aqui em elementos e vou digitar aqui Shadow, tá? E vou digitar Shadow, vou clicar em Invertudo e preciso de uma sombra mais oval, assim. Então eu vou pegar essa primeira sombra aqui mais oval, ela é paga, mas se você não tem um Canva Pro, você pode procurar uma Canva, né? Você pode procurar uma sombra um pouquinho menos oval. Um pouquinho menos oval não, uma sombra oval, mas que seja gratuita, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vejo se ficou legal ou não, eu posso até testar outras, eu acho que essa aqui vai ficar melhor ainda, ó. Essa daqui vai ficar melhor ainda, então eu vou colocar essa daqui, mas para ela não ficar preto assim, eu vou clicar aqui na sombra, eu vou clicar aqui em transparência e vou diminuir essa transparência aqui, ó, para 38, só para dar um efeitinho mais 3D, certo? Então eu vou fazer esse efeito aqui, ó, deixei aqui a sombra. E na de cima eu vou fazer o mesmo processo. Eu posso inclusive pegar esse círculo aqui que eu coloquei, eu vou duplicar esse círculo aqui, ó, tá vendo? Dupliquei, botão direito duplicar, e vou posicionar agora na foto de cima. Então eu vou dar uma rotacionada, lembra que eu rotacionei a foto? E vou posicionar aqui e vou ajeitando nos cantos para ver se tá certo, ó. Tá vendo aqui esse canto tá sobrando um pouquinho? Então eu vou trazer ele um pouquinho aqui para dentro, ó. Trouxe para cá. E esse aqui eu vou trazer um pouquinho para fora mesmo. Vamos ver se eu desço ele aqui, ó. Pronto, agora eu tenho aqui. E esse daqui eu vou subir um pouquinho só para ficar melhor. E vou diminuir aqui. Vamos ver, acompanhar aqui, ó. Pronto, essa forma já está um pouco melhor, ó. E aí eu vou duplicar essa sombra aqui e vou jogar ela lá para cima também, tá? E vou rotacionar ela para acompanhar todo o elemento que eu fiz. Então aqui a gente já cortou o morango. O morango já está cortado.
o morango já está cortado. Eu vou colocar aqui um do lado do outro, ó. Eu tenho esse morango aqui e vou colocar o morango aqui do lado, ó. Esse aqui é o morango que a gente tinha, sem o filtro, né? O morango estava estragadinho, lembra? Olha aqui, sem filtro, cadê? Nenhum filtro. Então, olha só. O morango aqui, ele saiu disso para isso. Ele saiu disso para isso. Com alguns efeitos. Assim já consegue cortar. Você corta laranja, aí você corta abacaxi, você corta melancia, o que você quiser aqui. Beleza? Fizemos esse efeito aqui do corte, tá? Então agora eu vou fazer aquele efeito do leite. Esse efeito do leite que tá aqui, ó. Eu tenho aqui o morango cortado e tem um leite que tá vindo por trás aqui, aparecendo na frente. Então, se você digitar milk, que é leite em inglês, aqui nos elementos, ele já aparece que é esse elemento aqui. É exatamente esse elemento que eu estou utilizando. Então é só você posicionar esse elemento aqui, ó, em cima do morango, tá? Em cima aqui do morango. Aí você repara que já temos aqui mais ou menos o efeito parecido. Só que um leite está indo para trás e o outro leite, ele está aparecendo aqui, ó, exatamente em cima de tudo. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito nesse leite aqui, vai clicar em duplicar e vai arrastar aqui para cima. E agora você vai clicar em posição e aí tem o leite aqui nas camadas e você vai arrastar um leite lá para baixo. Então eu tenho o leite, todos os elementos e o leite novamente. Vou clicar no leite lá de cima e eu vou clicar nessa barrinha aqui que está entre os círculos e vou descendo ele para que ele fique atrás, 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 até o momento que eu quiser chegar no leite. Então eu desci até chegar no leite lá embaixo. Então quando eu for descendo aqui eu vou perceber que o próprio Canva me mostra que está correto. Então, se eu fizer assim, ó, já dá para perceber que uma parte do leite está atrás do morango e a outra parte do leite está na frente. Então, eu acabei fazendo isso, simplesmente duplicando e cortando. Só que eu quero que essas gotas aqui de leite também fiquem aparecendo aqui em cima, para fazer um em cima, atrás e volta para ser em cima. Então, eu vou clicar com o botão direito bem aqui onde eu estou com o mouse e vou duplicar. Tá? Eu vou duplicar, ele duplicou aqui o leite, eu vou posicionar o leite agora aqui na arte, exatamente em cima da que está embaixo, né? Então eu vou voltar à posição original do leite, eu voltei aqui à posição original, e agora eu vou pegar de baixo para cima e vou cortar de baixo para cima. Então agora eu consigo fazer exatamente o efeito que eu simulei ali embaixo. Então eu dupliquei duas vezes, uma eu trouxe de baixo para cima e outra de cima para baixo. E aqui já ficou perfeito, olha só. Então o leite sai daqui de cima, e aí ele desce, e ele vai por trás e ele vem para frente. Então dessa forma que a gente cria o efeito de corte e também cria esse efeito de splash aqui, para que a gente possa depois colocar aqui dentro dessa arte. E agora nessa segunda parte do vídeo eu vou te ensinar a criar esse design aqui. Bom, vamos lá. Para fazer o design eu vou precisar primeiro do fundo. Então no fundo eu digitei aqui em elementos, eu digitei tropical. Eu digitei tropical, vim aqui em fotos e eu procurei alguma foto que fosse um pouco mais neutra, que foi o caso dessa foto aqui. Então eu cliquei nessa foto aqui, posicionei essa foto aqui, aumentei ela toda até o final aqui. Para que ela não fique tão forte assim, eu cliquei aqui em editar foto, vim em filtros, ver tudo, e eu coloquei, se eu não me engano, foi o filtro mono, que ela fica um pouquinho mais suave lá no fundo, tá vendo? Ainda aparece aqui, mas é bem diferente que essa daqui estava muito agressiva, tá vendo? Então eu trouxe nesse efeito aqui, beleza? Essa foi a primeira coisa que eu fiz. Depois, a gente pode posicionar aqui o morango já aonde a gente quer. Então eu vou pegar o morango que a gente acabou de criar aqui, certo? Vou selecionar todo esse morango aqui, vou dar um Ctrl C e vou posicionar aqui esse morango no canto aonde eu quero que ele fique, que é mais ou menos aqui. Então a gente já posicionou o morango, tá? No lugar que a gente quer que ele fique. Agora eu cliquei aqui em elementos, digitei aqui folha e vi aqui acho que foi no tropical mesmo, né? Tropical, continuei no tropical e apareceu uma folha aqui, ó, que foi essa folha aqui. Então eu posicionei, eu cliquei nessa folha aqui e eu fui posicionando ela nos cantos. Então eu vou dar uma girada nela aqui e posiciono ela bem aqui nos cantos, como essa que está aqui em cima. Eu vou jogar ela para trás, botão direito, camada, enviar para trás, mover para trás, na verdade, até que ela fique atrás do morango. E aí eu vou clicar em editar foto, certo? E vou clicar aqui em desfoque. Vou clicar em desfoque e vou aumentar o desfoque dessa planta aqui, tá? Então aqui a gente já está começando a dar a cara para nossa arte. Bom, depois é só eu duplicar. Eu dupliquei aqui, trago ela aqui, eu vou inverter essa planta aqui para eu jogar ela aqui embaixo, ó. Então eu joguei ela aqui embaixo, assim como eu fiz aqui, ó. Ela tá até um pouco mais reta, vou tentar reproduzir exatamente lá. Vou deixar ela mais reta, jogo ela para cá assim.
Então aqui a gente já tá reproduzindo aqui. Depois eu peguei uma outra que eu cliquei aqui, ó, nos 3 pontinhos. Eu quero que ela me mostre itens parecidos. Eu cliquei aqui em ver itens parecidos e fui procurando aqui alguma folha que me aparecesse com itens parecidos. Então selecionei essa folha aqui que tem um item que ela é um pouco parecido e fiz o mesmo processo. Desfoque, né? E aumentei aqui o desfoque dessa planta aqui. Então vou jogar aqui, aumentar o desfoque, jogo ela lá para o fundo. Então tá pronto, a gente já começou a criar aqui para ter esse efeito dessas árvores aqui e tudo mais, tá bom? Depois disso, eu coloquei esses morangos aqui no fundo. Então, só clicar aqui em elementos, a gente digita aqui strawberry, pode ser morango, se você quiser para aparecer aí. Eu clico aqui em ver tudo e eu procuro algum morango. E aí pode ser qualquer morango, tá? Por exemplo, eu nem sei exatamente quais foram os morangos, mas eu vou clicar aqui nesse morango e fazer o mesmo processo de colocar o desfoque lá em editar foto, aparecer aqui, clicar em desfoque e vou aumentar aqui o desfoque desse morango, tá? Eu vou inverter ele horizontalmente, vou diminuir um pouquinho aqui esse morango. Vou diminuir, vou trazer ele aqui para trás, tá? E eu vou aumentar ainda mais esse desfoque, eu quero ele bem desfocado, beleza? Botão direito, mesmo processo, camada, mover para trás, para que ele fique atrás do morango, então você vai movendo para trás até ele ficar atrás do morango. Depois eu adicionei outro morango aqui, ó. Eu adicionei outra foto de morango, e aí eu posso descer aqui e procurar alguma outra foto, por exemplo. Vamos pegar essa foto aqui mesmo. E o mesmo processo, editar foto, desfoque, aumento bem aqui o desfoque, jogo ela para cá. Então a gente tem dois morangos aqui, parecido com essa imagem de cima, tá? Depois eu digitei aqui picolé, em fotos mesmo, e quis procurar um picolé que parecesse um picolé de morango mesmo. E eu fui nesse picolé aqui. E aí para isso eu cliquei em editar foto, removi o fundo. Se você não tem o removedor de fundo do Canva Pro, você pode utilizar o site remove.bg, posiciona ele aqui, dá uma girada nele para cá, jogo ele para cá, certo? Diminuo um pouquinho aqui, ó, diminuir. Mesmo processo, desfoque, certo? Fui aqui no desfoque e aumentei aqui o desfoque e vou jogar ele para trás. Então eu estou jogando ele aqui para trás. Jogo para trás para criar aquele efeito ali. Posso até jogar ele um pouquinho mais para trás do morango aqui, tá? E agora falta a gente criar aqui sabor morango. Eu peguei aqui a fonte, é Carlson's Script, tá? Carlson's Script. Eu vou dar um Ctrl C aqui porque texto é mais tranquilo para a gente utilizar. Então Carlson's Script, eu posso até diminuir um pouquinho aqui, porque às vezes não fica exatamente como eu fiz lá, sabor. E a outra fonte é morango, que é Poppins. Então, só digitar, adicionar um texto, clicar aqui morango, então a gente já tem aqui sabor morango. E para quase finalizar aqui, ó, percebe que está quase igual aqui. Eu coloquei aqui no fundo uma novidade que está bem suave, tá? Uma novidade está bem suave. Então, como que eu fiz para criar essa novidade bem suave? Aperta a tecla T no teclado para adicionar um texto e escreve novidade. Então, a gente tem aqui o novidade, certo? Recomendo que você utilize uma fonte mais grossa. Então, eu coloquei aqui a Poppins. Deixa eu colocar aqui Poppins Extra Bold, tá? E posiciono ela exatamente onde eu quero aqui, ó. Depois disso, eu vou clicar em efeitos. Clico em vazado. Diminuo bem aqui para ficar bem fininho. Clico aqui na transparência e diminuo bem essa transparência para ficar bem um detalhezinho. Diminui para 11 aqui. 11, 12, 13. Tá? E aí eu vou duplicar. Botão direito, duplicar. Vou posicionar ela aqui. Ó. Posiciono exatamente o que é. E depois só apertar Ctrl D. Ctrl D, ele vai duplicar. Ctrl D e duplicou todas as vezes. Vou clicar em posição. Então eu tenho todas aqui. Ó. As novidades estão todas aqui. Eu vou clicar no primeiro, no de cima. Vou apertar o Shift no teclado e vou apertar o de baixo. Então eu tenho todos eles selecionados. Vou clicar no primeiro e vou jogar lá para baixo. Ele só vai ficar na frente do fundo, tá? Porque eu quero que ele fique atrás de tudo. Então ele está na frente, só na frente do fundo. E é isso. Eu finalizei aqui a arte. Depois eu criei aqui, eu simulei na verdade, né? Eu simulei na verdade um logo aqui de uma sorveteria. Então eu coloquei aqui, se eu não me engano, eu digitei aqui sorveteria. Logo sorveteria, ó. Logo sorveteria. E aí eu cliquei em elementos gráficos e fui procurando aqui algum elemento que eu pudesse simular um logo qualquer, tá? E apareceu aquele elemento lá para mim como se fosse um pin, né? Um pin de uma sorveteria, que é esse daqui. E eu adicionei esse daqui e eu coloquei ele no fundo vermelho, tá? Coloquei ele na cor vermelha. E aí eu vim aqui, sorveteria da cidade, em Tropica Script. Então apertei o T no teclado, tá? Apertei o T aqui no teclado, deixa eu adicionar aqui, aperto o T no teclado e digito sorveteria da cidade. Adicionei sorveteria da cidade. Vou mudar a fonte, né? Porque ele está em Poppins, Tropica. Vou aumentar um pouquinho essa fonte aqui.
Então eu vou clicar aqui em efeitos e vou clicar aqui em curvar. Assim que eu clicar em curvar, eu consigo aumentar a curva, diminuir a curva. E eu posicionei aqui a curva exatamente mais ou menos aqui no contorno da bola aqui, ó. Sorveteria da cidade. E posicionei aqui a sorveteria, o logo, pode ser o seu logo, aqui em cima. A sorveteria da cidade está posicionado ali e está feito. A nossa arte, que a gente transformou aquele morango xoxo, sem graça, nessa arte aqui sensacional para a gente colocar e mostrar os nossos produtos. Isso aqui foi só uma ideia, mas para você ter algumas ideias com mais criatividade aí, para você pegar algumas ideias, eu resolvi trazer o passo a passo dessa arte também. Então, tá feito aqui o nosso design. E é isso, eu espero que você tenha entendido a estratégia, a lógica. Se você não entendeu, fique super à vontade para mandar aqui um comentário, alguma dúvida, tá? Mas tenta fazer aí na sua casa, repita esse processo, porque o verdadeiro aprendizado é quando você bota a mão na massa mesmo. Em vez de fazer com morango, faz com uma laranja, faz com alguma outra fruta que você queira, algum produto seu aí. Mas é legal porque a gente consegue dessa forma ser ainda mais criativo, pegar algumas ideias aqui e ali para aplicar nas nossas artes. E eu espero que você tenha entendido a lógica por trás desse processo. E é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui se fez sentido para eu saber que eu posso trazer mais conteúdos como esse. E lembre-se, isso mesmo, se inscreva no canal para aproveitar todos os conteúdos sobre Canva que eu vou trazer aqui diariamente. E eu te vejo então em algum outro vídeo aqui desse canal. Vai assistir algum outro vídeo aqui. Até a próxima. Fui!